E atenção, por causa desse resultado, nós não vamos exibir as novelas Deus nos acuda e Despedida de Solteiro. Fique agora com o Jornal Nacional. Uma terça-feira histórica para o Brasil. Pela primeira vez, a Câmara autoriza o Senado a julgar o presidente da República num processo de impeachment. O voto que mexeu com o Brasil todo veio de Minas Gerais. Multidões em todo o território nacional saíram às ruas, de olho na votação histórica que acabou em festa. O Jornal Nacional está começando. A história do Brasil mudou nesta terça-feira. Pela primeira vez, a Câmara dos Deputados autoriza o julgamento de um presidente da República. Em todo o país, o povo foi às ruas, olhos grudados na TV, ouvidos atentos à contagem voto a voto. O que o brasileiro pedia nas ruas e praças, nas grandes cidades, 441 deputados garantiram com uma simples palavra: sim. Sim ao pedido de impeachment do presidente Collor. Nossos repórteres acompanharam passo a passo cada momento da decisão histórica. De Brasília, fala ao vivo Carlos Nascimento. Bem, e a sessão terminou há pouco ainda na Câmara dos Deputados, de onde nós vamos novamente falar ao vivo agora com o repórter Alexandre Garcia. Já está vazio o plenário da Câmara dos Deputados, quase vazio, mas ele foi o palco de uma decisão histórica, inédita na história do Brasil. Estavam presentes 480 dos 503 deputados, 23 ausências apenas e uma abstenção, a do deputado Gastone Rigg. 38 disseram não ao pedido de impeachment, que passou com 441 votos, muito além das previsões do próprio grupo pró-impeachment, cujo último cálculo dava 381 votos favoráveis. Muita gente surpreendeu votando sim. Vamos ver como está no Palácio do Planalto com Renato Machado. Aqui no Palácio do Planalto, a reação oficial é o silêncio. Agora há pouco, o porta-voz da Presidência da República mandou um recado. Não vai conversar com os jornalistas, não haverá o briefing de fim de tarde. A reação, portanto, é o silêncio e não haverá reação oficial do Palácio do Planalto ao que aconteceu na Câmara dos Deputados. Entre outras razões, porque o presidente da República está estudando um pronunciamento que vai fazer à nação. Até há pouco não se sabia que forma tomaria esse pronunciamento. Poderia ser uma carta à imprensa, uma carta à nação ou um discurso. O que se sabe é que a Rádio Brás obteve autorização e um pedido da Presidência da República para a formação de rede às 20 horas. Essa informação circulou aqui há pouco no Palácio do Planalto. Voltamos agora com Heraldo Pereira. O governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury, que acompanhou toda a sessão da Câmara ao lado dos presidentes dos partidos de oposição, já tem vários encontros marcados para hoje aqui em Brasília. Governador, como é que o senhor analisa o resultado dessa votação contra o governo? Olha, eu acho que o resultado refletiu a vontade da população, do povo nas ruas, né? E é um misto de alívio pelo resultado, e ao mesmo tempo de muita tristeza por tudo que o país está passando. E eu tenho certeza de que nós temos, a partir de agora, que institucionalizar as lições para que esses fatos não se repitam mais no nosso país. Senador, e os contatos do senhor hoje com as lideranças políticas aqui em Brasília? Participação no governo do vice-presidente Itamar por parte do PMDB? Bom, eu acho que o PMDB não reivindica cargos no governo, mas o PMDB, sem dúvida alguma, se preocupa com a governabilidade do país. E esse é o momento de dar tranquilidade ao povo brasileiro. Saber que esse episódio terminou e que nós temos que ter tranquilidade e esperança e vamos vencer as dificuldades econômicas e levar esse país para frente. Você está confiante, governador? Estou muito confiante porque o Brasil deu uma demonstração de amadurecimento democrático e deu uma demonstração de que este país é um país que tem realmente o futuro garantido. Muito obrigado, governador. Voltamos agora com Carlos Nascimento. E nós vamos ver como está a movimentação popular neste momento em São Paulo. Do Vale do Anhangabaú, informa ao vivo agora o repórter José Roberto Burnier. Bem, Nascimento, foi uma tarde...
de muita tensão, muita expectativa e, é claro, 336 do deputado Paulo Romano, do PFL de Minas. Muita euforia no Vale do Anhangabaú. Veja aí que continua completamente tomado pela multidão. Multidão que fez muita festa quando os monitores do telão instalado aqui no Vale deram o voto número 336. Toda essa multidão vai assistir um show de música daqui a pouquinho e logo depois vão todos em passeata à Avenida Paulista, onde já acontece uma festa. E é lá que está o repórter Brito Júnior. A Avenida Paulista sempre foi um ótimo termômetro da consciência política dos brasileiros que vivem em São Paulo. E hoje não está sendo diferente. Depois de muitas horas de expectativa diante do telão, acompanhando a votação em Brasília, agora a multidão, formada principalmente por jovens estudantes de cara pintada ou não, estão fazendo uma verdadeira festa. São os mesmos jovens que durante semanas participaram de manifestações, dezenas de manifestações que incentivaram o Congresso Nacional a tomar essa importante decisão. E agora vocês acompanham aí um verdadeiro carnaval com muita música em plena Avenida Paulista. É a reação dos estudantes de São Paulo ao sim do Congresso Nacional ao processo de impeachment ao presidente da República. E vamos agora a Florianópolis com Ricardo Von Dorp. Todo dia aqui reunida, em expectativa, em momentos de angústia, agora extravasa a alegria, a sua emoção. Muita gente já deixou aqui o largo da Praça 15, onde ficou concentrada a população, para ganhar as ruas e comemorar em outros locais. Aqui a população é mantida à base de rock and roll, mas todo mundo muito alegre pelo impeachment, pela autorização do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Ricardo Von Dorp, de Florianópolis. As 50 mil pessoas que lotaram a Praça do Ferreira desde o início da manhã estão fazendo uma grande festa em comemoração pela aprovação do pedido de impeachment. Os estudantes que se vestiram de preto, que pintaram os rostos e que aplaudiram os votos favoráveis e vaiaram os votos contrários ao pedido de impeachment, é que estão puxando essa festa. Os votos dos deputados cearenses ficaram afixados num placar que vai permanecer aqui na Praça do Ferreira. Quando saiu o voto de número 336, todo mundo que estava na praça se deu as mãos e unidos todos cantaram o hino nacional. A festa, que é com artistas da terra, vai se estender durante toda a madrugada. Voltamos agora a Brasília com Carlos Nascimento. E a gente vai saber como está a manifestação popular na cidade de Juiz de Fora, terra do vice-presidente da República, Itamar Franco. As informações agora ao vivo da repórter Cristina Mussi. Aqui em Juiz de Fora, a votação do impeachment teve um gostinho de vitória. Afinal, essa é a terra do vice-presidente Itamar Franco. As pessoas começaram a se concentrar nesta praça, que fica bem no centro da cidade, por volta do meio-dia. Elas vieram acompanhar a transmissão direta pela televisão, no telão, e também acompanhar o voto dos 53 deputados federais mineiros. Quase todos votaram a favor do impeachment. A grande festa que começou aqui, agora já tomou conta de todas as principais ruas da cidade e parou Juiz de Fora. Cristina Mussi, ao vivo de Juiz de Fora. E vamos agora ouvir o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Ibsen Pinheiro, que está ao lado do repórter Heraldo Pereira. Heraldo. Aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados continua repercutindo a sessão de votação que terminou agora há pouco. Ao nosso lado está o presidente da Câmara, deputado Ibsen Pinheiro. Deputado, qual é a expectativa do senhor daqui para frente? A Câmara cumpriu o seu dever e encerrou a crise. Gostaria mesmo que o Brasil mudasse de assunto. Como é que fica agora o processo para o Senado? Qual é a expectativa do senhor? Bem, a nossa parte nós encerramos amanhã pela manhã, levando ao senador Benevides a mensagem que comunica ao Senado Federal a autorização aprovada pela Câmara para que se processe e julgue o presidente da República por crime de responsabilidade. O rito, as definições agora ocorrem no Senado. A Câmara já fez o seu trabalho, em nome do povo brasileiro. Doutor Ibsen, quanto ao afastamento do presidente Fernando Collor, na opinião do senhor, como um jurista, ele se dará em que momento? Não devo opinar. Agora é o presidente do Senado que conduz. O presidente da Câmara
completou em nome da casa a condução desse processo e deve respeitar agora a outra casa do Congresso Nacional, que conduzirá, eu tenho a certeza, sob o comando do senador Benevides, com segurança, com equilíbrio e com firmeza. Tenho absoluta certeza disso. O que é que mais impressionou o senhor favoravelmente em todo esse processo de votação, desde a CPI até agora? Sem dúvida, o conteúdo ordeiro de todo esse processo, nas ruas e nesta casa. E acho que hoje a casa deu também um exemplo excepcional por todos os seus parlamentares votando uma matéria desta relevância, num clima de convivência civilizada. Este é o jogo democrático. Acho que o nosso país hoje deu um exemplo, não apenas para a nossa sofrida América, mas para o mundo, onde nem sempre as instituições democráticas prevalecem. Muitos povos desenvolvidos e ricos não podem orgulhar-se de ter tido uma crise tão profunda, resolvida tão naturalmente pelas suas instituições. Esta é a primeira grande lição. A outra grande lição é que o Brasil está mudando de alto a baixo. Todos estão agora percebendo que é preciso apoiar as virtudes do trabalho, da convivência, da seriedade, da correção. Isto está mudando o Brasil, sem dúvida. Muito obrigado, doutor Ibsen. Voltamos agora com Carlos Nascimento. E outras informações sobre a votação você terá em instantes depois dos comerciais. O que para o Brasil todo era um drama, em Minas Gerais teve solução. O BENJ resolveu acabar com a fila dos aposentados. E acabou. Foi uma surpresa mesmo. A senhora recebeu bem rapidinho? Nós entramos agora. Com simplicidade e eficiência, o BENJ deu um exemplo para todo o país. Este é o compromisso do BENJ. Respeitar as pessoas e buscar soluções para os seus clientes. Junte a TV que você não vê, com o som que não anda bom e aquele videocassete usado que não funciona mais, coitado. Tudo isso vira parte do pagamento na troca por um Sony novinho e a diferença você pode pagar financiado. Aproveite a qualidade mundial Sony. Na Graves e Agudos, o seu equipamento ultrapassado tem futuro. O vereador é o político que está mais perto de você. É ele quem cria as leis, quem regula a vida da cidade e quem promove o bem-estar social das comunidades. Ao escolher o seu candidato, lembre-se que ele será o seu representante na Câmara. Cobre isso dele depois. Votar é preciso. Uma iniciativa Rede Globo. Os Trapalhões, Didi, Dedé, Mussum e todo o seu elenco em Belo Horizonte no dia 4 de outubro no Mineirinho. Mas atenção, este show é exclusivo para associados do Termas Internacional de Minas Gerais. Você que é sócio, retire o seu convite em nosso escritório. E você que não é sócio, ainda estamos vendendo títulos remidos isentos de taxa de condomínio. Termas Internacional de Minas Gerais, 031-375-2754. Ligue e fique sócio. Eu sou estéril. Nicolas Cage e Rob Hunter decidiram arranjar um filho de qualquer maneira. Acho que peguei o melhor. Mas acabaram criando um tremendo problema. Aguenta aí, Nathan. Vamos cortar cana. Arizona Nunca Mais. Festival Primavera. Hoje, depois da Terça Nobre. 441 deputados disseram sim e decidiram aprovar o pedido de impeachment do presidente da República. A votação na Câmara durou pouco mais de 2 horas. Foi uma sessão que vai entrar para a história do país. Havia uma certeza, mas ninguém arriscava. Não bastava usar a garganta, era preciso somar e provar. O placar correu lento. Como os discursos na hora da discussão. 1 a 1, os defensores do impeachment avançaram ao microfone. Timidez ou estratégia, os governistas preferiram o silêncio. Mas o que importava não era discutir, era decidir. Toda a história girava em torno do placar.
unidade, dezena e centena. O sinal eletrônico de um plenário elétrico para votar. Veio o relator Nelson Jobim, defendeu o impeachment e arrancou aplausos. Veio o líder do PMDB e puxou uma fila de líderes. Veio o líder do bloco governista e levou vaias. No momento mais esperado, aplausos e vaias foram contidos. Quase que em posição de sentido, começou a guerra do sim e do não. E o primeiro disparo foi contra o governo. Veio de uma exceção à ordem alfabética. Antes do A veio o R. O deputado Roberto Campos, do PDS, teve o privilégio de quem deixou o hospital só para votar. Deputado Roberto Campos, sim, permanecer. O deputado Prisco Viana também exigiu do corpo para dizer sim. Daí para frente, desfilou o abecedário. Para o voto de um convicto, um plenário sereno. Em nome do Espírito Santo do Brasil, sim. Mas a cada sim de um indeciso, a explosão de aplausos. Benito Gama, sim, 49. Mas surpresa mesmo foi o deputado Naireves Moura, anfitrião do jantar onde o presidente Collor xingou o Congresso. Hoje disse sim ao impeachment. Na contagem regressiva, plenário e galeria soltaram a emoção que explodiu de uma só vez quando o deputado Paulo Romano, do PFL Mineiro, disse o sim decisivo. É sim e que o Brasil... A oposição não descansou até a vitória final. Os deputados da comissão pró-impeachment passaram o dia conversando e confirmando votos. E não escondiam o otimismo. Hoje foi a primeira vez em 27 dias que esta sala ficou vazia. A comissão pró-impeachment não discutiu estratégias no dia da votação. Desde ontem à noite, deputados e senadores da oposição saíram daqui com a certeza de vitória. O importante na reta final era garantir os votos daqueles que já tinham se comprometido a favor do impeachment. Pelo menos 380 deputados, pelos cálculos da oposição. E essa garantia só seria possível com uma marcação cerrada. Mesas como esta foram colocadas nas entradas do plenário pouco antes de começar a sessão de votação. Nesta lista eram marcados os nomes dos deputados que entravam e saíam do plenário. E daqui, as listas eram passadas aos deputados Rosiana Sarney e José Genuíno. Outra estratégia foi o corpo a corpo, deputados vigiando os passos de outros deputados, o que eles estavam fazendo com quem conversavam. O deputado Aníbal Teixeira foi um dos vigias da bancada de Minas Gerais, o estado do vice-presidente Itamar Franco. E ele estava tranquilo, dizia que não teve muito trabalho em reunir hoje, aqui na Câmara, a maioria dos mineiros em torno da aprovação do impeachment. Os presidentes dos partidos de oposição também passaram um dia na Câmara dos Deputados, todos com a mesma certeza. Hoje nós temos quase 90% da população a exigir a saída do Collor. E eu acho que o Congresso Nacional deve, pura e simplesmente, retratar aquilo que é a vontade da nação brasileira. À medida em que a sessão avançava, aumentava a expectativa. Aqueles que passaram os últimos dias na busca de votos sabiam que tudo o que foi feito valeu a pena. Nós não perdemos uma até aqui, desde que começou esse processo, já há 5 meses. Não vamos agora, no último round, ser nocateados. Todas as estratégias feitas até agora valeram a pena? Valeram. Acredito que sim, viu? Será que esse sorriso vai manter até o fim? Com certeza. E vamos agora voltar à Câmara dos Deputados com o repórter Alexandre Garcia. E proclamou o resultado, o presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, disse que o resultado significava que a Câmara estava admitindo a acusação contra o presidente da República por crime de responsabilidade. Agora há pouco, na entrevista que ele deu do Salão Verde, ele não quis avançar sobre o que vai acontecer no Senado. A Constituição, no artigo 86, diz o seguinte: admitida a acusação do presidente da República pela Câmara, ele será julgado pelo Senado nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º do artigo 86. O presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo no Senado. Vamos ver agora como está o clima na frente do prédio do Congresso Nacional com o repórter Pedro Bial.
Alexandre, começa a acalmar a multidão aqui em frente. O último discurso, muito aplaudido, foi de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora as pessoas estão começando a ir embora da esplanada dos ministérios, festejar em outras ruas da cidade. É uma multidão de jovens, assim como a jovem democracia brasileira deu uma lição de maturidade. Eles também fizeram muita festa, muita alegria, mas uma festa ordeira, pacífica e, é claro, barulhenta. Agora vamos chamar um lugar onde, pelo visto, as coisas andam muito silenciosas, com o repórter Renato Machado. De fato, Pedro, o silêncio é o que predomina aqui no Palácio Planalto. E até daqui a 5 minutos, ou seja, às 8 horas da noite, esse silêncio vai continuar para ser quebrado pelo ministro da Justiça, Célio Borja, o ministro demissionário da Justiça, que vai falar em nome do presidente Collor. Ele vai dar um briefing aqui na sala de imprensa do Palácio do Planalto. A propósito do ministro Célio Borja, ele esteve aqui quando a votação estava em 220 votos a favor do impeachment para entregar a carta coletiva de demissão do Ministério Collor. Logo depois também esteve aqui o ministro Marcílio Marques Moreira para entregar a carta de demissão também, a sua própria carta de demissão. Vamos agora ao Congresso Nacional com o repórter Heraldo Pereira. Os presidentes dos partidos de oposição já têm reunião marcada para amanhã bem cedo. Vai ser na casa do ex-governador Orestes Quercia, que é presidente do PMDB. Quem deve participar dessa reunião de amanhã na casa do senhor? Nós vamos, o presidente do PT, o Lula, o Tasso e eu, temos uma reunião amanhã de manhã e deveremos também conversar com o Itamar amanhã para já procedermos os entendimentos em razão de um programa mínimo que nós entendemos deva ser feito pelo governo para que nós possamos dar respaldo ao governo no Congresso. Neste contato que os senhores terão com o vice-presidente Itamar Franco amanhã pela manhã, os senhores discutirão também a participação no governo? É uma questão que, evidente, vai ser levantada. Eu tenho reiterado que o PMDB pretende ajudar o governo sem pedir cargos no governo. De qualquer forma, o que nós queremos, enfim, é ajudar o governo a tranquilizar o Brasil. O governo tem que assumir como forma definitiva, não se pode pensar num governo transitório. O governo é de 2 anos e meio, tem que estar bastante organizado para dar tranquilidade ao país, ao mercado e começar um procedimento de ajuste fiscal, de articulação política e para que esse país volte à normalidade e possa começar a ir para frente. Quais são os pontos básicos de um programa mínimo de governo que teria o apoio das oposições? Nós temos diversos projetos, por exemplo, a reforma partidária, para a questão da moralização nas campanhas eleitorais. Nós temos o ajuste fiscal, que é fundamental para equilibrar receita e despesa. Temos questões políticas que o governo tem que assumir no sentido de tranquilizar o país. Nós temos que começar a trabalhar, começar a ir para frente, que é isso que é a vocação do Brasil. Esse governo paralisou o Brasil. A recessão tem sido de uma violência incrível. Nós precisamos voltar a funcionar com a economia num processo de crescimento. E isso o Brasil precisa o mais rápido possível e essa tranquilidade nós entendemos que podemos dar respaldo ao Itamar para que ele possa proceder isso. Muito obrigado. Voltamos agora com o Nascimento. Bom, e a hora de saber como se comportou o mercado financeiro nesse dia tenso. As informações de Joelmir Betting. Quando as bolsas encerraram o pregão por volta das 4h30 da tarde, a votação do pedido de impeachment do presidente Collor ainda não havia sido iniciada na Câmara Federal. Mas os investidores passaram o dia todo apostando firme na queda do presidente e na solução imediata da crise política. E por conta disso, o mercado de ações fechou hoje em alta de 7,7% em São Paulo e de 6,9% no Rio de Janeiro. O volume de negócios em dinheiro vivo foi muito grande. A Bolsa do Rio movimentou 300 bilhões de cruzeiros e a Bolsa de São Paulo totalizou 639 bilhões. Mas enquanto a Bolsa subia, ela que aposta na recuperação da economia, a dupla verde e amarela caía. O dólar no paralelo, que é o termômetro do medo, parou de subir e até recuou, fechando em 7.450 cruzeiros na média do eixo Rio-São Paulo. E o ouro, que costuma acompanhar o dólar, também pisou no freio com queda de 3%. Nascimento. Outras informações depois dos comerciais. Faça uma assinatura que ninguém consegue imitar, nem no preço,
Assinatura trimestral em 3 parcelas iguais, sem juros. Assinatura semestral, 4 parcelas iguais, sem juros. Para a capital, ligue 273-1424 e receba o seu exemplar amanhã. Para o interior, ligue grátis, consulte nossos preços e assine o Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. Diz que o nobre fogão de lenha e uma rede na varanda. Fiquei louco, que coisa gostosa é o amor. O melhor do sertanejo, em discos, fitas e compact discs som livre. O programa QGT Casa Própria está entregando as chaves da primeira etapa do Residencial Heliópolis 2. Um sucesso imobiliário com todas as unidades vendidas e o prazo de entrega rigorosamente cumprido. Transforme o seu sonho da casa própria em realidade. Nosso próximo lançamento é o Residencial Bernardo Monteiro em Contagem, que será colocado à disposição de todos os servidores civis através da ASCB. Programa QGT Casa Própria. Pode entrar que a casa é sua. Informações 213-1220. Está no Baú do Raul, o diário pessoal que revela o avesso do maior mito do rock brasileiro. O Baú do Raul, lançamento Editora Globo. É ela! Quem é aquele cara que tá com ela? Juca, disposto a separar Diogo e Paloma. É um juiz, hein? Tá aí o endereço dele também. Vou pegar esse cara. Estela, recebendo uma visita comprometedora. Outros sobrinhos, família grande. De corpo e alma. Hoje, 9h10 da noite. E vamos acompanhar as manifestações que estão acontecendo neste momento nas capitais dos estados. De Porto Alegre, as informações do repórter Marcos Martinelli. Em Porto Alegre, milhares de pessoas continuam participando do grande ato de solidariedade, o ato de protesto pelo impeachment do presidente Fernando Collor. Os manifestantes chegaram cedo aqui ao centro de Porto Alegre. Os manifestantes portam bandeiras de partidos políticos, bandeiras do Brasil e faixas contra o presidente Fernando Collor. Logo após o voto decisivo do impeachment, todos cantaram o hino nacional, num momento de muita emoção. E agora do sul nós vamos para o Nordeste, com Francisco José do Recife. A multidão ainda está ocupando o centro do Recife. No início da tarde, havia tensão, preocupação, medo no rosto dos pernambucanos. Mas quando começou a votação, parecia que tinha começado a decisão da Copa do Mundo. E o povo vibrava a cada voto pelo sim, como se fosse um gol da seleção brasileira. Quando completou 336 votos, o povo sentiu que o jogo estava ganho e começou a festejar nas ruas do Recife. Essa comemoração continua até agora. O povo ganhou o jogo da democracia, a Copa da Verdade. Vamos voltar agora a Brasília com Carlos Nascimento. Ao refazer as contas hoje, os governistas deixaram o otimismo de lado, mas mesmo assim não desistiram da luta. Os governistas começaram cedo o trabalho para conseguir votos contra o impeachment. O líder do PTB, deputado Nelson Marqueselli, foi o primeiro a chegar ao Congresso. O vice-líder do governo, deputado José Lourenço, estava de bom humor. Ele disse que passou a noite telefonando para os deputados e rezando. Ave Maria, nem me fale, olha para aqui, olha. Olha aqui meus santinhos todos, olha. Todos santinhos. E são velhos, eu não sou cristão novo, não, hein. Vai para aí, ó. Mas estou esperando que os santos me ajudem. Ainda pela manhã, algumas lideranças do governo já trocavam o otimismo de antes pela cautela. Qual que é a expectativa do senhor em relação a essa votação? Eu acho que ela é imprevisível. E qualquer que seja o resultado, estaremos aqui firmes
para fazer ou dar sustentação ao presidente Collor ou fazer oposição ao próximo presidente. No meio da tarde, as principais lideranças governistas já estavam no Congresso. Vieram para cá, além do coordenador político, o ex-ministro Ricardo Fiuza, o ministro da Educação, Heraldo Tinoco, que é deputado federal licenciado, e o ministro dos Transportes e das Comunicações, Afonso Camargo, que deixou o Senado para participar do governo Collor. O governo, na luta contra o impeachment, apostou o tempo todo na falta de deputados. Alguns parlamentares, orientados pelo Palácio do Planalto, estiveram sempre preparados para deixar o plenário, dificultando a votação. Só que estes planos, na prática, não deram certo. Apareceram muito mais parlamentares do que o governo pôde prever. Onde a estratégia governista falhou, deputado? Olha, eu acho que não houve falha da estratégia governista. O que aconteceu foi falta de caráter e de coerência de alguns companheiros. E foi um dia de festa e de muita imaginação na rampa do Congresso Nacional. Milhares de manifestantes acompanharam a votação do lado de fora do Congresso. Eles chegaram correndo. Mais do que revolta, trouxeram confiança e alegria. Os secundaristas na frente, os mais velhos e os muito jovens obedeceram docilmente. Um número só na cabeça. Cara pintada, sim, mas por que não pintar também o corpo? É permitido escorregar na grama. Comer a fruta preferida do presidente Collor, jabuticaba para todos. Sim para os parlamentares do sim, não para quem diz não. Para os manifestantes, tinha chegado a hora de barrar o exterminador do futuro. O cachorro fica brabo toda vez que escuta o nome dele. O palhaço Pirulito ficou famoso subindo e descendo a rampa com o presidente Collor. Hoje, Pirulito não estava para palhaçada. O palhaço vai copiar do presidente, sem moral, prometeu antes da campanha dele que ia fazer um Brasil novo e não fez. Cantar o hino, dançar o reggae, jogar capoeira, sonhar alto. No começo da tarde, até o céu se vestiu de preto na capital do país. A chuva está chegando, nuvens negras no horizonte. Choveu, mas só para refrescar. Lição de democracia. Aprender a soletrar a palavra estrangeira que acordou a cidadania brasileira. Depois de lutar pelas diretas e perder, depois de rezar por Tancredo Neves e chorar, o povo brasileiro foi mais uma vez às ruas, cheio de esperança na campanha do impeachment. Dessa vez, venceu, riu e teve a confirmação de que a democracia não é apenas um espetáculo sem consequências. E vamos agora voltar ao Congresso Nacional, onde o repórter Heraldo Pereira está ao lado do deputado Ulisses Guimarães. Heraldo. Estamos aguardando aí o Heraldo Pereira, que fará uma entrevista com o deputado Ulisses Guimarães na Câmara. Aí o Antônio Carlos, desculpe. Antônio Carlos Ferreira, estou aqui ao lado do doutor Ulisses. Ele acabou de me dizer que esperava, é claro, a vitória, mas não por uma margem tão grande. Doutor Ulisses, os 441 votos assustaram? Foram uma surpresa? Foi um massacre. Nós não prevíamos, eu não verifiquei, até nos meios de comunicação, nenhuma previsão como essa. Foi um verdadeiro massacre, eu repito. E por que isso? Eu acredito que esse rapaz, que cometeu já tantas loucuras, não queira cometer mais essa suprema loucura de continuar num palácio do qual foi despejado pelo povo brasileiro. Num sistema parlamentar, todos estariam trabalhando, não precisava a nação parar, para substituir um chefe de governo. O senhor foi o mais aplaudido no seu voto. O que o senhor achou disso? Eu acho que é um prêmio à minha vida pública. Eu agradeço a Deus viver como vivi e chegar a essa altura da minha vida para ver um espetáculo como esse, a vitória da cidadania, da democracia em meu país, como exemplo para toda a América Latina, como me perguntaram vários correspondentes que me ouviram aqui. Muito obrigado, deputado. Voltamos com Carlos Nascimento. E a seguir, nós vamos falar ao vivo com Nova York, em instantes. A linha 93 já está na sua concessionária Chevrolet.
de privatização da Uzi Minas. Vamos lá? E quem mais comemora são os seus trabalhadores. 77% deles aprovam a privatização. Agora, com novos investimentos e administração moderna, a Uzi Minas é a empresa mais competitiva. Não vai comer mais não. Não pode engordar. O Estado está um ano mais leve. Quem comemora é o trabalhador. Milhares de estudantes do primeiro grau estão descobrindo o quanto é gostoso pesquisar. Através da Ciranda da Ciência, eles fazem experimentos que despertam a curiosidade científica e passam a ver o mundo de um jeito diferente. Se caranguejo só anda de lado, como é que ele faz para ir para frente? Ciranda da Ciência, um projeto REST, Química a Serviço da Vida. Fundação Roberto Marinho. Imagine o controle da nova Philips Matline 33 em suas mãos. Instruções na tela. Em que língua você prefere? Escolha a sua imagem. O som. Nova Philips Matline 33. Mais de 750 linhas de resolução horizontal. Som Hi-Fi. Você precisa ver e ouvir. A tendência é essa. A tendência é Philips. Este é o restaurante do famoso chefe Claude Troisgros. Eu gosto de misturar sabor brasileiro com a culinária francesa. A maionese gourmet é brasileira, com sabor francês, especialmente leve e suave. O gourmet tem a consistência ideal e dá um toque especial a qualquer prato. Eu uso a gourmet nas minhas receitas. Gourmet, recomendada por quem mais entende de sabor. E vamos agora falar ao vivo de Nova York com o correspondente Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique, eu queria perguntar o seguinte a você. Como é que a imprensa norte-americana acompanhou este dia tão importante aqui no Brasil? Qual foi o noticiário? Enfim, o que aconteceu depois do resultado? Nascimento, vamos ver primeiro como é que as redes americanas de televisão cobriram a votação agora há pouco em Brasília. O famoso apresentador Dan Harder, da rede CBS, tratou da decisão da Câmara e disse que o presidente Collor é acusado de se apropriar de milhões de dólares. Na rede ABC, a reportagem começa dizendo que Collor começou como se fosse o John Kennedy brasileiro, mas acabou como Richard Nixon. Diz que tudo começou com o irmão, conta a tragédia da mãe, e o senador Fernando Henrique Cardoso diz que é tudo uma mistura de novela com drama de Shakespeare. Na outra grande rede americana, a NBC, a reportagem chama atenção para o papel das demonstrações de rua e diz que o presidente do Brasil é acusado de corrupção flagrante. Olha, Nascimento, já se pode perceber aqui dois sentimentos muito fortes. Primeiro, o alívio, porque a crise acabou e acabou com um show de democracia. E de apreensão, porque ninguém tem a menor ideia do que pode ser uma política econômica sob o comando do vice-presidente Itamar Franco. Não há temor pelo acordo da dívida, por exemplo. Todos aqui acham que o Senado vai aprovar o acordo e isso basta. A preocupação é com o resto. A privatização, a abertura da economia e os cortes no gasto público. Sobre isso, o governo Itamar Franco é um grande ponto de interrogação. Carlos Nascimento. O dia no Palácio do Planalto começou como um dia de rotina. O presidente Fernando Collor trabalhou normalmente, mas não falou. O governo tentou aparentar normalidade desde a reunião das 9, mas apesar dos assuntos administrativos apresentados pelos ministros Eliezer Batista, Marcílio Marques Moreira e Célio Borja, a atenção do presidente da República e da equipe política do governo estava voltada para o Congresso Nacional. A reunião foi interrompida pelo menos 3 vezes para que o presidente atendesse às chamadas dos líderes políticos do governo na Câmara. As notícias não eram exatamente estimulantes. Mas o porta-voz da presidência, Etevaldo Dias, contribuiu para manter o clima de normalidade, falando da reunião de trabalho. O tom foi um relato do secretário Zé Batista, falando sobre as possibilidades de venda de aviões AMX da Embraer, que é um assunto afeto à sua secretaria, que abre grandes possibilidades no mercado mundial. Isso mostra bem como foi uma reunião de rotina, no qual não foram tratados
assuntos políticos do momento. O porta-voz esclareceu que o presidente Collor não estava acompanhando pela televisão o que se passava no plenário da Câmara, mas estava em contato por telefone com os líderes Ricardo Fiuza e Humberto Souto. À tarde, o silêncio aqui no Palácio do Planalto foi uma indicação clara de que a expectativa inicial estava dando lugar à tensão. O assessor jurídico da presidência, Gilmar Ferreira Mendes, e o advogado do presidente, José Guilherme Vilela, se reuniram para discutir as medidas legais cabíveis para depois da votação do impeachment. Em outras palavras, para definir o próximo passo da equipe Collor. Outras notícias daqui a pouquinho, depois dos comerciais. O Carlos Alberto está colhendo mais de 510 sacos por alqueire. Ele plantou o precoce AG 612, moderno, sadio, espigas grandes e grãos pesados. E com mais velocidade no enchimento e secagem dos grãos. Satisfeito? Estou satisfeito com a produtividade, vou plantar de novo. É isso aí, AG 612, porque produtividade se mede aqui e o resultado aparece aqui. Agroceres é mais milho. Boa safra! Para o Benji, ter Minas Gerais no nome é um compromisso muito sério. Por isso, já acabou com a fila dos aposentados. Agora está trabalhando para atender melhores funcionários públicos. E sabe que, para ter o respeito de todos os mineiros, precisa melhorar o atendimento a todos os seus clientes. Esse é o compromisso do Benji. E nem podia ser diferente para quem traz Minas Gerais no próprio nome. A calçada é exclusiva para pedestres. Estacionar no passeio é proibido e pode causar multa ou reboque do veículo. Só estacione nos locais permitidos. Não prejudique o trânsito de Belo Horizonte. Você decide. A minha mulher é cleptomaníaca. Lídia, uma jovem com um estranho problema. Roubar pequenas coisas. Aconteceu que você pode levar uma empresa à falência. Aquela caixinha que você pegou tinha um segredo industrial dentro. Colocando o marido numa difícil situação na empresa. Mas quem teria roubado? Evidentemente alguém que esteve na festa em minha casa. Só pode ser. Será que ele vai confessar que foi a esposa e arriscar seu emprego? Amanhã, você decide. E depois da autorização dada hoje pela Câmara dos Deputados para o processo contra o presidente da República, a palavra agora está com o Senado Federal. E o repórter Heraldo Pereira vai entrevistar neste momento o presidente do Senado, o senador Mauro Benevides. Heraldo. O resultado da sessão da Câmara vai ser comunicado oficialmente ao presidente do Senado, Mauro Benevides, amanhã de manhã. Doutor Mauro, a partir daí, quais serão os caminhos desse processo no Senado? Bom, está prevista a entrega pelo presidente Ibsen Pinheiro, numa solenidade no Salão Negro do Senado Federal, entre 10 e 11 horas. E na sessão ordinária, das 14 horas e 30 minutos, nós estaremos tomando conhecimento oficial da chegada de toda essa documentação e, nesta mesma sessão, elegendo a comissão de 21 membros, que será a comissão processante. A partir daí, nós estamos ainda compatibilizando todo o rito procedimental para que possamos realmente interpretar com absoluta fidelidade o que preconizam a Constituição, a Lei 1079 e o regimento do próprio Senado. Muito obrigado. Agora, Alexandre Garcia. Nós estamos aqui no plenário da Câmara com a coordenadora da comissão pró-impeachment, que uma hora antes da votação previu 381 votos pró-impeachment, mas errou por 60. Como é que houve o erro e como é que a gente consegue acompanhar, saber o voto dos outros? Olha, foi um erro que todos nós desejávamos. E nós fizemos a primeira previsão, 381, uma previsão muito otimista, seria acima dos 400, mas ainda bem que nós erramos. Agora, descobrir, eu acho que isso é segredo de Estado, Alexandre. Como é que houve o erro? Como é que essas pessoas mudaram? Eu acho que no fundo, todas já sabiam como votar e eu acreditava nesses votos todos dos deputados. Muito obrigado. Carlos Nascimento. Os ministros e secretários de Estado deixam o governo. A carta de demissão coletiva já estava pronta bem antes de começar a votação na Câmara.
No começo da tarde, o consultor jurídico da presidência, Célio Silva, já tinha lido a carta de demissão coletiva dos ministros. Disse que chegava o momento do ministério entregar os cargos e admitiu que ele próprio não iria continuar no governo. Eu estou com 67 anos e meio, cansado, querendo descansar e não pretendo começar um novo governo, seja com o presidente Collor, seja com o presidente Itamar. O ministro dos Transportes foi acompanhar a votação do processo de impeachment de perto do Congresso e lá mesmo explicava o motivo da demissão coletiva. Estou colocando à disposição porque o espírito que nos orientou foi o espírito de dar estabilidade política ao país. A carta de demissão coletiva foi elaborada por vários secretários e ministros. O ministro da Justiça, Célio Borja, ficou encarregado de entregar o documento conjunto ao presidente Collor. Com esta carta, os ministros encerram o compromisso assumido no dia 25 de agosto, quando se comprometeram em continuar no ministério até a solução da crise política para garantir a governabilidade do país. Os ministros que não aceitam ficar no governo de forma alguma prepararam também pedidos de exoneração individuais. Já os ministros militares estão apenas colocando os cargos à disposição. O ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, foi um dos que participaram da elaboração do documento conjunto. O chanceler está deixando o governo definitivamente e já se prepara para voltar a dar aulas de direito em São Paulo. Espera apenas a indicação do substituto. Para o ministro, o Brasil saiu ganhando com a crise. A cidadania brasileira estará e sairá desta crise convencida da importância e do valor das suas instituições. Isso terá um efeito positivo sobre a vida política e sobre a vida econômica e redundará em algo positivo para a credibilidade internacional do nosso país. Agora mais um intervalo e voltaremos com outras notícias depois dos comerciais. A Globo Vídeo apresenta a obra-prima de Akira Kurosawa, uma primazia de fotografia, figurino e direção. As mais realistas batalhas jamais filmadas. Han, de Akira Kurosawa. Um dos maiores filmes do cinema, finalmente em videocassete Globo Vídeo, nas melhores locadoras. Let's Dance, sucessos de hoje e de ontem para você enlouquecer em discos, fitas e compact discs som livre. Não merece voto o candidato que suja as ruas, picha as paredes ou cola cartazes em locais proibidos. Abusar do poder econômico ou usar máquina administrativa em busca de voto é crime eleitoral. É preciso mudar o país. Não jogue sujo. Democracia se faz com limpeza. Hoje, na Terça Nobre, Leandro e Leonardo, encontrando grandes feras na gravação de um programa de TV. Fafá de Belém, Sérgio Reis, Guilherme Arantes, Tiãozinho e Alessandro, Eduardo Duzec. Leandro e Leonardo, aventura inédita. Hoje, na Terça Nobre. Box Internacional. Oferecimento Philips Medline e maionese gourmet. Virgil Hill e Frank Tate lutam esta noite nos Estados Unidos pelo título mundial de boxe, categoria dos meio pesado em Mount Bismarck, Estados Unidos. Você vai ver a luta logo após o Jornal da Globo. E voltamos agora a Brasília com Carlos Nascimento. O vice-presidente Itamar Franco recebeu muitas visitas em casa até a hora da votação na Câmara. Depois, como bom mineiro, acompanhou a sessão sem se manifestar. Oi.
Já pela manhã, muitos políticos, amigos e assessores vieram até a casa do vice-presidente. Alguns preferiram se calar. Outros já chegaram certos do que queriam conversar com o vice Itamar Franco. O governador de Sergipe, João Alves, e o senador Albano Franco também se reuniram com o vice-presidente. E a atenção especial demonstrada pelo dono da casa nas despedidas indicou que as sugestões feitas pelo senador Albano Franco foram bem recebidas. O país não pode viver mais essa recessão tão forte, esses juros tão exorbitantes e o agravamento da crise social. Mas tudo aqui ficou muito diferente assim que começou a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Se realmente mineiro trabalha em silêncio, o vice-presidente Itamar Franco seguiu essa tradição à risca. As visitas cessaram. Os assessores pouco informaram. Dos amigos, só a certeza. O vice-presidente Itamar Franco está muito tranquilo e otimista. Ao anoitecer, com o placar pró-impeachment favorável, vários políticos começaram a chegar. O senador Pedro Simon veio abraçar o amigo e planejar o amanhã. Essa questão da moralidade, essa questão da impunidade não termina hoje. Nós temos a obrigação de ver no governo do Itamar o que ele vai fazer para que essas coisas não se repitam. Voltamos com Cid Moreira. O Brasil vive um momento histórico. Esta tarde, o povo encheu as praças e ruas, no movimento que começou sob a inspiração da ética na vida pública brasileira. Hoje, a Câmara dos Deputados mudou a vida política do país. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, encardinadas bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Boa noite. Boa noite. You're unbelievable.